ela é professora da Universidade Federal de Goiás. Luciene Dias, a nossa entrevistada de hoje no programa Alego Mulher. Olá, professora. Olá, é uma honra estar aqui conversando com você. Eu que digo, uma honra tê-la aqui hoje conosco para passar um pouco a respeito da sua experiência, primeiramente falando a respeito da escolha de ser professora, da função professora, que é uma profissão tão necessária para a educação nesse nosso país. Originalmente eu sou jornalista por formação e durante o exercício da prática jornalística eu acessei um leque muito interessante de informações que me instigou a querer aprofundar, né? E nesse movimento de buscar aprofundar sobre as realidades distintas que o jornalismo me propiciava acessar, eu entendi que a pesquisa é fundamental. E para pesquisar eu precisava estudar, né? Quando eu acessei o mestrado em Ciências do Ambiente e realizei o meu primeiro estágio docência, eu percebi a necessidade de manter funcionando, né, o tripé que sustenta as universidades hoje, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então eu me atraí por um mestrado, por um doutorado, por uma formação posterior à graduação, pelo desejo da pesquisa, e no convívio com a pesquisa eu me aproximei da docência. E aí eu comecei a atuar como docente em 2003 e nesse período eu já me vinculei aos cursos de comunicação, era professora de jornalismo, publicidade e propaganda e comecei a realizar minhas pesquisas no campo da comunicação. No mestrado eu trabalhei com as quebradeiras de coco babaçu da região do Bico do Papagaio, no Tocantins. Bem relacionada a essas questões culturais também, não é? Socioculturais, econômicas, né? Essa diversidade que o Brasil possui, ele possibilita pesquisas. E a universidade é o locus dessas pesquisas. E aí, já no mestrado, eu já realizei esse estágio de docência e quando iniciei o meu doutorado na Universidade de Brasília, eu já comecei a procurar concursos para continuar a minha carreira, não mais como jornalista, mas como docente do ensino superior. Como é ser docente do ensino superior com as condições que temos hoje no ensino superior? Infelizmente, a gente vive um momento de perdas de direitos cotidianamente, né? A gente perde direitos todos os dias e eu acredito que um dos setores mais afetados por essa falta, né, é a educação. Então é um desafio quando a gente pensa no ponto de vista econômico, mas é absolutamente encantador quando você pensa na possibilidade de formação que as universidades, especialmente as públicas, oferecem, né? Você trabalhar cotidianamente com pessoas pensando em formação específica é muito bom, é muito compensador. Como é que é ter essa formação, formar pessoas para a comunicação nos dias de hoje, aí com redes sociais e todo esse implemento digital que hoje a gente tem, inclusive com tantas fake news e esse aprendizado que deve ser feito diretamente na faculdade? Como tem sido buscar todas essas novas tendências digitais e repassar esse conhecimento aí para o aluno? A docência em si, ela demanda da gente uma formação constante e continuada, né? Investir na formação de jornalistas, de pessoas que lidam com publicidade e propaganda, é um desafio tendo em vista a emergência, a força e a presença absolutamente em todos os espaços das tecnologias. O que a gente precisa é acreditar que existe um ethos da comunicação que prevalece. E qual que é esse ethos? É o que junta técnica, ética e responsabilidade social. Nenhuma docente, né, em jornalismo, por exemplo, consegue conduzir bem o seu trabalho se ela prioriza somente um
desses pés, né, desse tripé. Então é sempre investir na formação ética, sempre investir na formação técnica e buscar a responsabilidade social. Quando a gente fala de técnica, essas novas gerações acessam a tecnologia com muito mais precisão do que as gerações mais antigas. Contudo, essas novas gerações precisam entender que a técnica sozinha, ela não promove mudança. O que promove mudança é a formação integral de um profissional. E como é que você forma integralmente um profissional? Trabalhando questões éticas, e aí eu não falo especificamente do Código de Ética do Exercício Profissional de Jornalismo, mas trabalhando questões éticas para a vida e responsabilidade social, porque sem responsabilidade social você não produz jornalismo de qualidade. Sem responsabilidade social, o que você produz é estéril. Ele não repercute na vida da sociedade. Enquanto vice-diretora da Faculdade de Informação e Comunicação, eu penso que a busca que a gente tem que fazer é de formação continuada do nosso corpo docente. E de que forma a senhora vê nesse dia a dia os espaços de poder da mulher enquanto professora? Eu penso que quando a gente entra num debate de gênero, né, a expressão mulher nunca vai dar conta, porque nunca fomos mulher, sempre fomos mulheres, né, assim no plural. Então as especificidades que pairam sobre a existência de mulheres são muitas. Quando eu falo da presença de mulheres na Universidade Federal de Goiás, que é uma universidade que tem uma projeção nacional na adoção de cotas e políticas afirmativas, por exemplo, eu tenho que pensar de que mulher exatamente eu estou falando. Né? Nós já tivemos na Universidade Federal de Goiás, por exemplo, 3 reitoras, nenhuma negra, nenhuma indígena, né? Nenhuma que venha das camadas populares. Então eu acho que o grande investimento nosso seria acreditar que não existe uma mulher e que não existe política pública específica para a mulher, assim no singular, mas acreditar que somos plurais. E o que requer cuidado para uma mulher negra pode ser diferente do que requer cuidado para uma mulher não negra, uma vez que a nossa sociedade racista impede, inclusive, que outras mulheres não negras digam cabelo crespo, digam você é negra, né? Por quê? Porque não há debate e, lógico, não há investimento na diferença. Na Universidade Federal de Goiás, eu coordeno um grupo de pesquisa em narrativas da diferença e o grande desafio que a gente tem nos colocado hoje é pensar esse mulheres, né? Não dá para pensar na mulher, mas sim em mulheres e buscar essas especificidades para propor políticas públicas plurais para a universidade. E tendo a universidade como start, tendo a universidade como primeiro movimento, porque a universidade, como reflexo da sociedade, ela também é racista, como é toda a sociedade nacional. Ela também é misógina, como é toda a sociedade nacional. Professora, e que tipo de obstáculo a senhora pôde observar na sua trajetória no fato de ser mulher, negra e professora? E um monte de outras coisas. E outras coisas, dessa pluralidade de sermos mulheres, não? Sim, eu acho que os desafios eles não são diferentes, porque as identidades são políticas, mas as alteridades são históricas, né? As alteridades elas são construídas a partir de uma história que interrompe outras histórias. As dificuldades passam pela misoginia, passam pelo machismo, passam pelo racismo, passam pela impossibilidade de pensar a maternidade paralelamente à realização de pesquisas científicas, passam pela impossibilidade de trabalhar a especificidade de um corpo que sangra, por exemplo. Então, as dificuldades são muitas, as barreiras são inúmeras, né? Mas eu acho que a gente tem conseguido paulatinamente romper com algumas barreiras e falar de algumas coisas, não tudo. A gente não consegue discutir sexualidade,
por exemplo, né? A discussão de gênero, além de parar numa nomeação de mulher no singular, ela não envolve sexualidade. A gente não consegue trazer essa discussão para o movimento ou para os movimentos feministas. Mas eu acho que a gente encontra na universidade espaços para essa discussão. Atualmente, por exemplo, eu sou vice-diretora do Sindicato de Docentes das Universidades Federais de Goiás, que nós temos 3. É a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Federal de Jataí e a Universidade Federal de Catalão. Pensar a presença de mulheres na diretoria de um sindicato docente é novidade. Pela primeira vez na história desse país, a gente tem um sindicato com paridade de gênero na sua diretoria. Isso deveria ser normal, isso deveria ser recorrente, uma vez que as mulheres são a maioria da população brasileira, mas ainda não é. Então a gente ainda ocupa esses espaços com os nossos corpos. É uma conquista, sim, mas é uma conquista que ainda demanda pensar a política pública específica para atender esse segmento da sociedade nacional. E, sobre a questão de ser professora, há uma diferença, a senhora consegue repassar para a gente aqui a diferença de ser a professora hoje numa universidade e conseguir esse espaço após estudar muito e conseguir galgar esse espaço numa universidade? Eu acho que o principal é entrave para mulheres, para pessoas negras, para pessoas indígenas, para pessoas com deficiência, para pessoas pobres. O principal entrave é o reconhecimento. Eu gosto muito da perspectiva que diz que reconhecer é reconhecer-se, né? E você efetivamente precisa se ver nos espaços de poder. Até que eu veja outra mulher como governadora do estado de Goiás, por exemplo, essa possibilidade está distante de mim. A partir do momento que eu vejo essa possibilidade, eu acredito que ela é possível não só para mim, como para as gerações futuras de mulheres. O que gera uma representatividade. Eu vejo quem é e pode ocorrer comigo também. Eu posso galgar esse espaço. Seria isso? Exatamente, mas para além da representatividade, existe uma perspectiva de autorreconhecimento. Eu tenho que reconhecer que os espaços podem ser efetivamente ocupados por todas as pessoas, sem julgamento a priori, né? Quantos presidentes do Brasil, mulher, nós tivemos? E como essa mulher saiu do poder? E como ela foi violentada nos postos de gasolina, por exemplo, né? E como ela foi violentada por homens e como a vida íntima dela veio para a superfície do debate quando a gente queria discutir competência. E como ela enfrentou isso sozinha, porque ela até hoje foi a única. Eu acho que o grande desafio é se ver nos espaços de poder para pensar na possibilidade de reconhecer-se naquele espaço. Há profissões que são culturalmente masculinas. As mulheres que conseguem romper com esse predominantemente masculino e entrar nessas profissões, elas são únicas durante muito tempo. Elas rompem e elas pagam o preço por isso, com a docência da mesma forma. Porque embora a professorinha tenha sempre existido, ela está lá no ensino infantil, ela está lá no ensino básico, ela está cuidando de crianças. Mas na medida em que a profissão se qualifica, na medida em que você exige dessa profissional um mestrado, um doutorado, uma pesquisa em profundidade, um pós-doutorado, você percebe que aumenta o número de homens na profissão, a maioria dos meus colegas são homens, aumenta o número de pessoas brancas nesses cargos e o número de pessoas que mantêm uma estética que está muito próxima de uma elite que não representa a sociedade nacional. Porque a sociedade nacional é pobre, preta, periférica, mulher e mãe solteira. Ainda ontem saiu uma estatística, o número de crianças que não tem o nome do pai no registro de nascimento é absurdo. E o número de crianças que tem o registro do pai na certidão de nascimento, mas que tem um pai ausente ou um pai extremamente violento, também. Como romper com isso?
senão a partir de uma outra episteme, que eu acho que tem que ser uma episteme feminina. Né? A gente tem que pensar como mulheres existimos e resistimos. E aí eu não falo só das mulheres cisgênero, mas eu trato também das mulheres em todas as suas complexidades que transitam e são mortas e violentadas na sociedade nacional. Professora, o nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria das suas considerações finais a respeito dos desafios enquanto professora universitária hoje. E sob a coordenação de várias pesquisas também que a senhora aqui demonstrou hoje para a gente. Eu acho que nós temos muitos desafios, mas talvez a gente precise acreditar que a cidadania, o exercício da cidadania implica em uma série de direitos, mas também uma série de deveres. E o principal dever de cidadania é lutar pelos seus direitos. Eu acredito que docentes, mais do que talvez qualquer outra profissão mais técnica, devem lutar cotidianamente pela cidadania, pela representatividade, pela pluralidade em sala de aula, né? Pela diversidade em sala de aula, pela diversidade de pesquisas. A gente precisa de pesquisas específicas e a gente não tem. Eu acho que o que a gente precisa mesmo é de acreditar que a pluralidade, a diversidade e o respeito à diferença são molas propulsoras da cidadania. E até onde a gente quer acreditar, a gente vive num país democrático. Então é tentar garantir vida para absolutamente todas as pessoas. Eu gostaria aqui, em nome da TV Alego, de agradecer a sua participação hoje aqui no programa Alego Mulher. E o nosso programa vai finalizando aqui. Até o próximo, com uma próxima convidada no nosso Alego Mulher. Até mais.